O assunto do Saiba Mais desta semana é a reforma da Previdência, que completa 10 anos neste mês. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a doutora Vânia Saraiva, que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Vânia, quais foram as principais mudanças que aconteceram com a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, na verdade, ela vem ocorrendo já há alguns anos face à mudança, da expectativa de vida do cidadão. Então, antigamente, o bolo que a gente fala, dos contribuintes era muito grande perto, dos aposentados. Só que com o decorrer das técnicas, tecnologias, e se inverteu, então passaram-se a ter mais aposentados do que realmente pessoas contribuindo. Então, essa evolução veio, paulatinamente vem ocorrendo e diante dessa necessidade, dessa mudança, desde 98, já aconteceu uma reforma substancial, porque o funcionalismo público, principalmente, que ocorreu, que gerou a emenda constitucional, que este mês completa 10 anos, essa emenda, ela trouxe uma mudança gritante, porque pelo regime geral da Previdência Social, as pessoas contribuíam e, à medida que elas contribuíam, existiam fatores onde se limitava o valor da aposentadoria. Ocorre que o servidor público, ele ganhava como se inativo estivesse. E a necessidade realmente, perto da quantidade de pessoas aposentadas, criou um rombo na Previdência. Então, essa foi a primordial necessidade de se alterar o regime da Previdência, principalmente do servidor público. Essas mudanças onde passa-se a ter a contribuição do servidor público e a União, de uma certa forma, contribui parcialmente, mas de uma forma onde você passa a ter um fator de limitação do valor da Previdência Social, de aposentadoria. Então, o servidor público deixa de receber na integralidade quando da aposentadoria. Essa foi uma grande mudança, principalmente a questão também do fator previdenciário, por causa da idade, onde o homem aposentava com 35 anos e a mulher com 30. Então, é bem notório que várias pessoas aposentavam com 40 anos e passavam mais tempo depois, com a qualidade de vida, com as tecnologias, e aí começou a ter uma expectativa de vida muito grande e o aposentado passou a ter uma vida, digamos assim, bem usufruindo de uma contribuição de quem na ativa está, só que com muito mais tempo e contribuindo por menos tempo. Então, essa mudança, ela ocorreu, primeiramente em 98, com muito singela, e depois com a emenda 41 que está fazendo agora, nesses 10 anos, já para quem entra no serviço público, ela já vem de uma outra forma. Então, já com esses fatores, já com limitação de idade, exatamente por causa do fator previdenciário. Uma outra emenda, doutora, foi aprovada em 2005 sobre esse mesmo assunto. Alguma coisa mudou? Sim, ela mudou porque se a pessoa quer aposentar antes do tempo, ela tem o direito de aposentar, ela já tem o tempo de contribuição. Só que o que acontece? Aí você soma o tempo de contribuição mais o fator da idade e você passa a cada ano a perder 1%, reduz 1% para que ela aposente na integralidade, mas não na integralidade do valor, antigamente, que era como se inativo estivesse, o valor do salário, e sim sobre o valor da contribuição, sobre os índices, de fatores que são criados para reger a Previdência Social. Doutora, explica para a gente quais são os tipos de previdência que existem. Olha, nós temos 3 tipos, que é o regime geral da Previdência Social, que é aquele regime onde o contribuinte, ele paga para aqueles que estão aposentados, tá?
E esse regime geral da Previdência é aquele que regula as relações normais das pessoas que têm carteira de trabalho, né? E aí, quando ela aposenta, né, também tem os fatores, tem os índices também de expectativa de vida, né, pode ser proporcional, por invalidez, por idade, pensão por morte, né? Então, só que ela limita o valor, né, cria índices limitando esse valor de contribuição, para que não haja, né, realmente esse disparate, né, quando ele limita. Você escolhe até quanto você quer contribuir, tá? Que o limite da Previdência Geral, da Previdência Social, que são 10 salários, né? Na hora de você aposentar, o seu limite é de 10 salários, então você não aposenta mais do que 10 salários. Então, e a outra que seria o regime, né, privado da Previdência Social, que é essa do funcionalismo público, onde ela tem duas formas, né? Que você pode criar ela simples, tá? O simples é o valor, você só contribui com aquele valor básico, aquele valor que realmente é tabelado, né? Você vai contribuir até 10 salários, então sua aposentadoria, se você chegar ao teto, será sobre 10 salários. E tem a outra que já é participativa, onde você cria um fundo, né, para que esse fundo, como se fosse uma complementação desse regime da Previdência, e nesse fundo você vai fazer uma complementação. Então, nessa do regime, né, privado, né, de Previdência Social, você tem duas formas. No outro, do geral, só uma forma. E ainda temos o regime de Previdência Complementar. Tá? Esse regime de previdência complementar nada mais é do que associações, né, que criam esses fundos onde você vai fazer investimentos tanto de renda fixa ou participativa para complementar a sua aposentadoria previdenciária. Tá? Só dando exemplo, que, por exemplo, que tem a Previ. A Previ é um órgão da associação lá dos funcionários do Banco do Brasil, onde você, né, além do valor que você contribui lá, é optativa, né, ela não é obrigatória, então você faz essa opção para complementar quando você se aposentar e ter uma complementação da sua aposentadoria. E a aposentadoria integral? Como é que ela funciona? Ela ainda existe para todo mundo? Quem que pode aceitar essa aposentadoria? A aposentadoria integral, né, ela na verdade, você tem que atender, né, a dois requisitos, tá? Então, você tem que ter a idade mínima mais o tempo de contribuição. O homem, 35 anos, a mulher, 30. Para a idade, né, existe uma tabela, né? Então, você, sendo mulher, você tem 60 anos, né? Então, você contribuiu, né, 30 anos, você vai aposentar, mas sobre o teto do regime da Previdência. Esse teto é criado, né, pelos órgãos, institutos, né, que você, na verdade, entende que seria o justo, né? Então, não mais assim, aquela diferenciação que existia para o trabalhador urbano normal, né, pelo regime geral da Previdência Social, você passa a ter um teto. Né? Então, se você quiser contribuir a mais, você contribui a mais, mas o governo, a União, ela só vai contribuir por um limite X, tá? Além daquele valor, ele pode contribuir, mas ele tem direito a aposentar no teto, mas aquele teto que hoje se criam tabelas para que não haja essas disparates de funções. Ainda existe a aposentadoria proporcional? Existe. A aposentadoria proporcional existe. E assim, a cada ano, que é exatamente a outra emenda constitucional, né, que veio já após essa de 2003, que é a 41, né, que é de 2003, ela vem o quê? Dizendo que, na verdade, você pode aposentar proporcionalmente, mas a cada ano, né, que você aposenta antes do período da sua idade a contribuição você tem, mas a idade não. Então, se você quiser aposentar com uma idade menor, você perde praticamente 1% a cada ano, né, sobre o seu valor. Então, você tem uma perda, né, no valor da sua contribuição.
Doutora Vânia, como é que funciona então o reajuste das aposentadorias? Sim, no regime, né, geral da Previdência Social existem, né, que são cálculos pelo INPC, e são vários índices que são colocados a partir do momento que esses índices ultrapassam muito, né, a expectativa de inflação, eles podem fornecer esse reajuste, mas ele não está vinculado ao valor da contribuição. Então, muitas vezes você vê perdas salariais, né? Você fala assim, mas eu aposentei com 10 salários mínimos e hoje eu estou recebendo, vamos colocar aí numa expectativa de 10 anos que você perdeu e hoje você está recebendo aí 6 salários mínimos, porque ele não está vinculado à quantidade de salários. Porque depois que você aposenta, aí ele já tem uma outra tabela, já tem uma outra forma de reajuste e ele não reajusta como se inativa estivesse. Só explicando o que seria isso. Porque se seu salário sobe 10%, tá? E o salário mínimo não subiu 10%, subiu 2%, tá? Então, não quer dizer que você vai ter esse mesmo reajuste. Essa índice inflacionário não é repassado da mesma forma, que são os índices que são levantados pelo INPC, né, pelo IGBP, e aí o reajuste realmente fica diferenciado. Então, o aposentado, ainda que ele aposente de forma integral, ele sempre tem uma perda. Por isso, né, da opção de você ter as aposentadorias complementares. Doutora, e para finalizar, há uma regra de transição para aqueles servidores que entraram no serviço público antes da reforma previdenciária? Existe. Ele pode fazer essa opção. Os índices, às vezes, você tem que fazer cálculos para isso. Dependendo, né, da época que você aposenta, então você tem que realmente tomar o cuidado, procurar pessoas que, né, saibam desses fatores previdenciários, que eles são diferentes, para que você faça uma projeção do que é mais vantajoso. Às vezes a vantagem chega a R$4 de diferença só, né? Então você tem que, né, fazer essa projeção para ver se vale a pena você fazer essa migração para um outro plano e demorar, porque nessa transição, muitas vezes você tem que trabalhar aí mais 150 e tantos dias, 1 ano, 2 anos, para você realmente aposentar com esse tempo integral e não ter uma perda. Mas às vezes a perda é tão, sabe, irrisória, né, que às vezes a pessoa está cansada, tem outras expectativas, perspectivas, né, de fazer outras atividades, que ele acaba optando, né, por aceitar aquela norma, essa nova norma que veio inclusive na mudança de 2005.